Abriu aí Isaías capítulo 43? Amém? Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, repete comigo, não temas. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Você pode dizer um amém pela palavra de Deus? Crente, nós estamos numa conferência de avivamento. E toda conferência eu gosto de explicar isso para você. O que significa avivamento? Avivamento é tornar-se mais vivo, avivar-se ainda mais. Ontem nós estivemos aqui com o pastor Marcos Feliciano. Quem esteve aqui ontem, você já entendeu o início da mensagem. Porque uma coisa que o pastor Marcos disse, e a gente sempre repete quando fala de avivamento, não é uma explosão pentecostal. Não é uma explosão de dons espirituais. Avivamento não é isso. Se nós classificarmos avivamento como uma explosão espiritual, o avivamento ele já aconteceu. Eu cresci na casa do Senhor. Quem cresceu na casa do Senhor? Quem aqui tem mais de 20 anos de crente? Você vai entender o que eu estou falando. A gente sempre escutou: o avivamento vai chegar no Brasil, o avivamento vai chegar no Brasil, o avivamento vai chegar no Brasil. E cadê? Esse avivamento parece que vai ser inaugurado por um show gospel, onde uma explosão acontecerá, ou por, não sei, um dia em que o sol se tornará, o dia se tornará noite, a noite se tornará dia. Um evento talvez do clima que vai trazer uma... Quando você para analisar a questão do avivamento, e se você colocar ele como uma explosão pentecostal, o avivamento ele começou em Atos 2. A Bíblia vai dizer que os discípulos estavam juntos, reunidos no mesmo lugar. Sobreveio a eles um som de um vento veemente e impetuoso. Entrou no lugar onde eles estavam. Eles foram batizados. Línguas repartidas como de fogo foram vistas. Algumas pessoas pensavam que eles estavam bêbados. Pensavam que eles estavam loucos, porque eles estavam cheios da graça do poder de Deus. Então, se o avivamento foi uma explosão pentecostal, já aconteceu há muito tempo. Pastor, qual foi o maior avivamento? Ou melhor, quando se iniciou, talvez se pudermos colocar em conteúdos históricos, o avivamento? Começou na cruz. Não no nascimento de Cristo. Não na sua morte, falei começou. Não na sua ressurreição, mas na sua volta para os céus. Ali se instaurou o avivamento. Como assim, pastor? A Bíblia vai dizer que o pão vivo que veio do céu estava sobre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio nos ensinando, nos moldando, nos amadurecendo na questão do que era o reino de Deus e como Deus queria que o povo dele estivesse ou vivesse na terra. Só que a questão é que Deus levantou alguns para estarem com ele. Por quê? Porque o avivamento ele começa individual e ele vai se transformar no coletivo. Aprenda uma coisa: o avivamento não é uma explosão coletiva. Ele começa de forma individual e explode para o coletivo. É uma decisão minha de me tornar mais vivo, de avivar a minha vida ainda mais. E aquilo que está em mim começa a estar também sobre a vida de outras pessoas, começa a pegar em outras pessoas. Então você vai ver esse Jesus, que foi o maior avivalista de todos, aquele que inaugurou o avivamento. Ele agora escolhe alguns discípulos para andar com ele. Logo depois vem uma multidão que anda com ele. Uma multidão de homens e mulheres que o seguem. Não aqueles que o seguem somente pela obra de suas mãos. Não aqueles que o seguem somente pelos seus milagres, mas aqueles que o seguem porque reconhecem que ele é o pão vivo que desceu do céu. Agora você vai ver esses seguindo a Jesus. Só que a realidade é que Jesus faz tudo aquilo que eles precisam. Senhor, eu estou com fome, multiplica pães e peixes. Senhor, o vento está agitado, acalma-te, vento. O mar está bravio, fique quieto, mar. Senhor, a minha sogra, Pedro dizendo, a minha sogra está doente, seja curada. Senhor, o meu servo está doente, seja curado. Senhor, tem um cego, enxergue, tem um surdo, ouça, tem um paralítico, tem um morto, ressuscita Lázaro. Tudo que eles precisam, Jesus manifesta.
Então agora esse Jesus vai para a cruz. E na cruz ele tem a pior morte daquela época, a morte de cruz, para aquelas pessoas que cometiam os piores crimes. Pegam o nosso Jesus e colocam lá. O sangue dele é vertido na cruz do Calvário. A Bíblia vai dizer que ele vai dizer, vai falar, está consumado. E quando ele fala isso, o seu espírito sai, o seu corpo descansa, quem estava enfermo é curado. As coisas começam a se mover de forma sobrenatural. Os discípulos pedem seu Jesus. Ao terceiro dia, algumas mulheres vão até o sepulcro cuidar do corpo de Jesus e descobrem que o sepulcro está vazio, a pedra está rolada. Ali elas começam a se estremecer e a se indagar: onde está o corpo do nosso Jesus? Roubaram. O anjo aparece e diz para elas: por que vocês estão a procurar aquele que vive e reina para todo sempre? Vá até Jerusalém e avise aos meus que aquele que morreu ressuscitou. Só que talvez num pensamento, pastor Toninho, dos discípulos, eu pensaria assim: Jesus ressuscitou, nossos problemas acabaram, nós vamos continuar. Tudo aquilo que nós precisamos ele vai manifestar. Só que esse Jesus ainda fica um tempo na terra e diz para eles: eu vou, mas vos deixo o Consolador. Vou preparar lugar e um dia eu volto. Só que esse Consolador que fica, não dá para ver ele, não dá para tocar nele, não dá para ouvi-lo ou conversar com ele como eles conversavam com Jesus. Então agora os discípulos estão tendo que manifestar sobre a sua existência aquilo que o próprio Jesus liberou sobre a vida deles: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. É como se Jesus estivesse dizendo para eles: eu estou andando com vocês para ensiná-los, para ativar a vida de vocês, para ativar em vocês a fé realmente necessária para que vocês vivam e sejam tudo aquilo que Deus projetou. Porém, haverá um momento que essa fé não será ativada por aquilo que vocês veem, mas por aquilo que vocês creem. Não será ativada pela existência de milagres através da liberação da minha palavra como ser humano, mas será através da vida de vocês que milagres acontecerão, que sobrenaturais serão vistos e que o nome de Deus será glorificado. Esses discípulos, eles tiveram que entender que o momento em que Jesus esteve com eles, aproximadamente 3 anos e pouquinho, Jesus só esteve ali para ensinar eles aquilo que eles deveriam fazer após a volta de Jesus para os céus. E aí você começa a entender um verdadeiro avivamento que se manifestou através da vida deles, porque agora eles não têm mais Jesus para fazer tudo aquilo que eles querem de forma corpórea. Não tem mais como correr para o mestre que está dormindo no barco. E quando ficarem com medo, ele não vai andar mais sobre as águas. E quando morrerem, ele não vai gritar mais Lázaro. E quando os paralíticos vierem, ele não vai mandar mais levantar, agora é com eles. Só que a Bíblia vai dizer que um poder dos céus vem de uma forma extraordinária. Eu falei para você, Atos 2. Eles estavam reunidos no mesmo lugar quando o Espírito Santo veio sobre eles. Porém, o Espírito Santo não veio sobre eles porque eles estavam ali. Veio sobre eles porque eles estavam cumprindo uma ordenança, uma ordem, um pedido de Jesus. E o pedido de Jesus é: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Jesus já tinha se liberado uma palavra sobre a vida dele: vocês pregarão na Judéia, em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Mas para isso eu preciso ativar vocês. E esse ativar de Jesus não veio de uma forma benéfica, não veio de uma forma boa. Esse ativar de Jesus veio em meio ao choro, em meio a perdas, em meio a um momento de caos, em meio a um momento de incredulidade de Tomé, ao momento de desistência de Pedro, em meio a um momento em que eles viram o Mestre, o Filho de Deus, ser moído pela mão dos homens. E como ovelha, como cordeiro mudo, ele não reclamou. Botaram uma coroa de espinho, botaram prego nas suas mãos, botaram prego nos seus pés, deslaceraram o seu corpo, bateram nele até dizer chega. E se talvez eu fosse um daqueles discípulos naquela época, eu gritaria: Jesus, traz a maldição sobre a vida deles. Jesus, traz o céu sobre eles. Jesus, com uma palavra tua, tu pode matar e acabar tudo que há. Tu pode descer dessa cruz e mostrar quem tu és. Mas Jesus não faz isso. Então os discípulos tiveram que entender: é através da dor que algo vai se manifestar sobre a minha vida. Quando ele volta, e aquilo foi fenomenal, só que ele volta para os céus. E agora os discípulos têm que compreender que a ausência daquilo que eles estavam acostumados é que começou a ativar
algo extraordinário sobre a vida deles. Atos capítulo 3. Pedro e João estão indo para a casa do Senhor. Estão indo para a igreja como você veio. De repente, um homem que não pode se colocar sobre os seus pés diz para eles: vocês podem me dar alguma coisa? Pedro vai orar, olhar para ele com um olhar não humano, mas um olhar espiritual. Pedro vai dizer para ele: olhe para nós. Esse olhar que Pedro está pedindo para que ele tenha é para que ele entenda que aqueles que estão ali são seres humanos como eles, não são anjos, não são pessoas com poderes sobrenaturais, mas é alguém de carne e osso como ele. E aí ele vai dizer: olhe para nós, para ele e para João, os dois discípulos de Cristo. Dos dois, daqueles três que mais tinham intimidade. Ele vai liberar: eu não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho e que começou a ativar sobre a minha vida, eu te dou. A palavra é: levanta e anda. E isso começa a ser extraordinário, porque a partir dali eles não vão parar mais. Milagres serão vistos, pessoas serão transformadas. Por quê? Porque foi ativado neles o verdadeiro avivamento. Mas deixa eu voltar um pouquinho atrás para você entender como é que começou. Jesus olha para Pedro e diz: vem. Para Tiago: me segue. Para Judas: me acompanha. Para João: começa a andar comigo. Jesus traz homens errôneos, pessoas diferentes, de culturas diferentes, de pensamentos diferentes, para andar com ele. Pessoas imperfeitas como eu e você, para andar com ele que é perfeito. E aí Jesus começa a ensiná-los, para que eles amadureçam na fé e vivam tudo que Deus projetou dos céus. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? É que o avivamento, você precisa entender. Eu volto a repetir para você, repete comigo: o avivamento é tornar-me ainda mais vivo. Avivamento é me avivar ainda mais. E todo avivamento começa de dentro para fora. Todo avivamento muda primeiro a tua forma de pensar, a tua forma de sentir, para depois mudar a tua forma de agir. E aí todo avivamento que acontece na tua vida, e a gente não está falando de uma alegria que vem da terra, a gente não está falando de um momento de euforia dos tempos atuais, a gente está falando de um avivamento que vem de Deus para a nossa vida. Tudo aquilo que vem de Deus para as nossas vidas vai impactar a vida daqueles que estão do nosso lado. E eu não estou falando de uma autoridade que você vai ter só em profetizar, ou de interpretar sonhos, ou de ter revelações. Não. Eu estou dizendo de uma paz que vai caminhar contigo, que será sentida por aqueles que estão do teu lado. Eu estou dizendo de uma alegria que vai estar sobre o teu casamento, que pessoas vão sentir do lado. Eu estou falando de uma convicção tão grande, um poder e uma unção tão forte que vão te acompanhar, que os demônios vão ter que bater em retirada, os atribulados vão ter que se acalmar, o inimigo vai ter que sair correndo, os laços serão desfeitos por conta daquilo que vai caminhar contigo, porque vem de dentro para fora. Agora aprenda isso: todo avivamento se torna uma revolução. Repete isso comigo: todo avivamento se torna uma revolução. Vira para quem está do seu lado e diga isso: todo avivamento se tornará uma revolução na tua vida. Porque qual é o motivo de estarmos ainda mais avivados? É que se manifesta em nós aquilo que se manifestou na vida dos discípulos, pastor Toninho. Eles não foram cheios e ficaram ali, não. Eles começaram a falar a palavra de Deus. E eram tão ousados que Atos vai dizer que Pedro é pego, espancado, quase morto. Ameaçam a ele e dizem para ele: não volte a pregar a palavra, porque nós vamos te matar. A Bíblia vai dizer que quando Pedro sai da cadeia, ele volta para a praça e começa a dizer: Jesus salva, Jesus cura, Jesus transforma, Jesus te leva para o céu. E aí vão pegar esse Pedro novamente, sacode nele e vão ameaçá-lo. Só que um homem se levanta, você conhece a história, Gamaliel, dá uma instrução poderosa para eles, e eles soltam Pedro. Aí a Bíblia vai dizer que Pedro sai da cadeia, se glorificando a Deus e se alegrando por ter sofrido pelo Evangelho. Isso é estranho, por quê? Porque Pedro, está na hora de parar. Você foi ameaçado. Pedro, está na hora de parar, você foi espancado. Só que Pedro está dizendo: o que aconteceu em mim e o que aconteceu sobre a minha vida foi tão grandioso que não tem como reter.
retroceder. Pega na mão desse crente que está do seu lado, vai. Diga para ele, não tem como retroceder. Não, irmão, grita no ouvido dele, porque talvez ele entrou aqui hoje desanimado, porque a vida está batendo, a vida está castigando, ele está em meio às perdas, notícias ruins chegaram. Diga para ele, mesmo que aconteça coisas ruins na tua vida, não tem como retroceder. Aquilo que está sobre a nossa vida, a graça e a fé que está sobre nós, nos abalize, nos garante a continuar de pé para viver tudo aquilo que Deus já prometeu. Não tem como retroceder. Não há como retroceder. Pedro está dizendo lá atrás, para quem nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Vai voltar para onde? Desculpa, vai voltar para o centro? Não tem como. Vai voltar para a bebedeira? Não tem como. Vai voltar para as drogas? Não tem como. Pastor, então o que a gente faz? Continua na presença. Continua avançando. Por quê? Porque aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Só que aprenda uma coisa. E aqui eu sei que o glória a Deus vai diminuir. Todo o avivamento que se torna uma revolução vai vir de tempos ruins da tua vida. Está preparado para passar tempos ruins? Aí alguém fica com medo, os irmãos começam a falar, misericórdia. Irmão, calma, você quer ver uma coisa? Quem está passando por luta? Já está passando por um tempo ruim. Você já está passando por alguma dificuldade em alguma área. Por quê, pastor? Porque pastos verdejantes não nos motiva a nos avivarmos. Águas tranquilas não faz com que você se mexa. Bonança, para que mudar em minha bonança? Você está vivendo um tempo na sua vida. Você está vivendo o melhor tempo da tua vida financeira, profissional, sentimental, ministerial. Tudo que tu faz dá certo. Aonde tu coloca a tua mão tem sucesso. Para que tu vai querer mudar? Na verdade, tu vai querer ensinar as pessoas a fórmula que você já tem. Por quê? Porque está tudo dando certo na tua vida. Você vai criar um Instagram, vai virar um coach. Porque tudo está dando certo na tua vida. Então para que mudar? Você vai viver para esperar a surpresa do céu. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração do homem. Como tudo na terra está dando certo, eu vou esperar só as surpresas dos céus que vão vir, para acrescentar ainda mais na bênção que Deus está me dando. Por quê? Vamos falar de uma matemática? Se a minha fórmula está dando certo, por que eu preciso me movimentar para gerar um avivamento? Aí quando você vai para a Bíblia, Gênesis e Apocalipse, todas as manifestações de avivamento e de revolução começaram nos piores tempos da vida. Tempos de destruição, tempos de frustração, tempos de perdas, tempos de dor, tempos de depressão, tempos de, uma vida solitária, tempos de injustiça, tempos que fomos enganados. Só que olha o que a Bíblia vai nos ensinar. Que esses tempos são um combustível para que o Espírito Santo manifeste em nós uma resistência e uma resiliência para vivermos tudo aquilo que Ele projetou. Quer que eu te prove isso? Quantos aqui já estão passando por luta? Levanta a mão, eu sou o primeiro. Quantos já passaram por outras lutas? Quantos aqui já viveram um ano passado de luta? O ano retrasado, há 10 anos atrás. E por que você não parou? Até pensou em desistir, né, minha filha? Até chorou de madrugada. Até pensou em largar a casa do Senhor. Deu até um pulinho naquele pagode, que eu sei. Foi até para um relacionamento que não era para ir. Mas aí quando tu se encontra hoje, dia 7 de agosto de 2024, você está onde? Na casa do Senhor, na conferência de avivamento. Significa que nada do que houve com a tua vida, de destruição, de dor e de tristeza, foi capaz de te tirar do centro da vontade de Deus. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua história. Já já Deus abre a janela dos céus. Já já Deus libera uma graça sobre a tua vida que vai te motivar a continuar de pé. É no tempo da dor, é no tempo do desespero, é no tempo do choro, do sofrimento, que o avivamento vai começar. Vai lá ler sobre o avivamento na Rua Azusa. Vai lá ver sobre o avivamento que aconteceu sobre a vida de John Wesley. Nenhum deles estavam vivendo um tempo bom. Foi no meio do racismo, foi no meio da injustiça,
Foi no meio da perseguição que eles se levantaram. Pastor, por quê? Porque a dor, escute isso, ela tem o poder de nos destruir, de nos motivar. E quem decide como utilizar essa dor é você. Essa é a realidade. Você quer ver uma coisa? Quem é que vai na academia? Cadê você? Que vai na academia. Isso. Você vai lá malhar. Eu largo esse microfone e vou embora, cara. Pastor Tuninho, continua a mensagem aqui. Diego falou que vai na academia. Tá mentindo no altar, cara. A academia dele é em casa. Um prato, um carro. Escuta, deixa eu voltar, Diego. Em nome de Jesus. Escuta, Diego. Ainda bem que tá filmado. Eu vou fazer esse recorte. Agora escute isso. Você vai malhar, você sente dor. Essa que é a verdade. Não é maneiro malhar, não, irmãos. Malha porque gosta. Eu malho porque eu gosto, mas não é maneiro, sente dor. Eu estava falando com a minha esposa, a gente estava na academia, foi quando? Foi segunda-feira? Segunda-feira nós fomos na academia de manhã cedo. E aí, chegamos na academia, eu falei para ela, eu entro motivado a malhar. No segundo exercício eu quero ir embora. No terceiro eu estou desesperado. No último eu quero fazer um pouco mais. E eu saio reclamando, por que que eu vim aqui na academia? Um dia desse eu conversando com um professor da academia, eu falei para ele, rapaz, eu queria tanto ser inteligente, ao ponto de construir aquela máquina do Capitão América, que tu entra e sai gigante. Nunca mais precisa malhar e vive para a eternidade. Come o que quiser, faz o que quiser, que não muda nada. E a realidade, que a medicina vai explicar, que para você crescer o teu músculo, você vai ter que dilacerar ele. O malhar é isso. É você quebrar as fibras musculares, para que quando elas venham se juntar novamente, criem um espaço, criem um crescimento para que o músculo vá se desenvolvendo. Mas é na dor que há o crescimento. A medicina vai explicar, eu não sei se você já foi assim, já teve um adolescente assim, que lá pelos 10, 11, 12 anos, às vezes com 9 anos de idade, eles começam a sentir dor. Fica doendo, ai, tá doendo aqui, tá doendo ali. A medicina vai dizer que é a dor do crescimento. Os ossos estão crescendo, os músculos estão esticando, né? Tem uns que é besteira mesmo, tem nada doendo, não quer ir para a escola, é verdade. Mas tem a dor do crescimento. Então aprenda uma coisa. A realidade é que para todo crescimento que há na minha e na tua existência, haverá uma dor. Aquilo que tu perdeu, aquilo que te entristeceu, aquilo que te frustrou, é um combustível para que o Espírito Santo venha manifestar coisas novas na tua vida. E aí você tem duas opções. Você entra para dentro do teu quarto e entra para a depressão, ou você cumpre aquilo que o Evangelho de Mateus vai dizer, entra para dentro do teu quarto, fecha a tua porta, chora na presença de Deus, se desespera na presença dEle, mas não deixa de entender que Ele está contigo. Então eu vim aqui hoje pregar para mim e para você, porque essa mensagem ela fala primeiro para mim, para aqueles que foram desmotivados, porque a cura ainda não chegou, ou para aqueles que foram desmotivados, porque o casamento não está bom. Eu estou pregando para aqueles que foram abandonados, pregando para aqueles que viveram um tempo de injustiça, ou aqueles que ainda não alcançaram todo o sucesso profissional, ou todo o sucesso ministerial. Eu estou pregando para alguém que está dizendo hoje eu vim para a igreja arrastado, eu vim para a igreja hoje que só Deus sabe, mas foi esse Deus que te trouxe, foi esse Deus que te motivou, e eu tenho uma palavra de vitória sobre a tua vida e sobre a tua história. Esse momento de dor será somente um combustível que Deus vai utilizar para gerar um avivamento sobre você, um avivamento sobre a tua casa, um avivamento sobre a tua história, que gerará uma revolução que vai escrever o nome da tua família no livro da vida, uma revolução que vai trazer paz para dentro do teu lar, que vai trazer garantias para a tua sobrevivência. Eu vim aqui te lembrar que o Evangelho é para mim e para você, para aqueles que estão abatidos, mas jamais destruídos, para aqueles que podem estar fracos, mas ainda encontram força para vir para a casa do Senhor, para aqueles que podem estar sofrendo a pancada, mas ainda estão de pé. Agora escute isso, pastor, o que isso tem a ver com Isaías? Simples. Olha o que Isaías está dizendo: se passares pelo fogo, ele não vai te queimar, e pelas águas não vão te afogar. E pregar para uma igreja pentecostal e falar isso e construir uma mensagem em cima disso é algo magnífico.
Por quê? Porque nós somos motivados à guerra. Nós somos motivados a ir para cima. Então quando a gente recebe uma palavra, se passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Quer ver? Pega na mão do crente que está do teu lado. Pega na mão dele com força. Fala para ele, se tu passar pelo fogo. Não. Você vai dizer, irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Diga olhando nos olhos dele. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se passares pelas águas, não vai te afogar. Diga para ele, porque Deus está contigo. Agora, que bonito falar isso. Só que você já experimentou ir lá no hospital do câncer para alguém que tem 2 semanas de vida e falar que ele terá vida? Você já experimentou ir num funeral de uma criança de 4 anos, como eu fui, e olhar para os pais dela e falar, Deus vai ressuscitar? Você já foi lá em cima do morro com um rapaz que já está todo amarrado para morrer pelo tráfico, olhar nos olhos dele e falar, calma, Deus vai te tirar daqui? O rapaz vai chorar. Aquele que está morrendo de câncer talvez feche a porta para você. Os pais num funeral talvez mandem retirar você, porque tem limites. E quando a gente chega no limite da vida, a gente para de acreditar. Não simplesmente pela falta de fé, mas por aquilo que os nossos olhos carnais estão vendo e por aquilo que o nosso entendimento compreende. As notícias, porque a gente na nossa família não conseguiu, porque a estatística é ruim. Então chegar para você aqui que não está vivendo no teu limite e falar, o fogo não vai te queimar, as águas não vão te afogar, Deus é contigo, tu vai agarrar essa palavra. Mas quando chega no teu limite, essas palavras não têm mais efeito. Quando eu estava no hospital em 2018, e que eu quase morri, quando eu estava lá e o coração começou a disparar, e aquele processo todo, chamaram o médico, a moça que estava com o Senhor do lado, falou, meu filho, Deus é contigo. Não fez sentido nenhum para esse pastor. Que isso, pastor? Porque eu estava internado, estava tudo bem, e a médica disse que só um milagre, mas ainda estava tudo bem. Mas quando naquele 6º dia, que o coração disparou, a pressão foi a 28, e que eu vi o espírito da morte me rodear, quando ela disse para mim, olha que ela não era cristã, ela disse, calma meu filho, Deus é contigo. Não fez sentido nenhum para esse pastor, porque a realidade é que eu queria que Deus agarrasse a minha mão. A realidade é que eu queria que Ele liberasse uma palavra para mim não estar passando por aquilo. A realidade é que eu queria que Ele não tivesse deixado eu passar por aquilo. Então, por mais que a minha fé fosse gigante, e por mais que eu estivesse no altar pregando sobre fé, no pior momento da minha vida, não fez sentido nenhum Deus está comigo. Sabe o que faria sentido? Era se Ele aparecesse. Sabe o que faria sentido? É se Ele tocasse em mim. Sabe o que faria sentido? É se do nada entrasse, talvez o pastor Toninho, pegasse na minha mão e falasse, Deus me mandou vir aqui, 11 horas da noite, faria sentido. Então durante alguns minutos, eu entrei na incredulidade de Tomé, e ainda fui ousado em dizer para os céus, eu entrego a ti o meu espírito. Foi nessa hora que o Espírito Santo soprou ao meu ouvido, abre a tua boca e comece a me adorar. Quando eu ouvi a voz dele, foi ativado no meu coração a fé que eu precisava para abrir a minha boca, os meus lábios e começar a adorar a Ele. Mesmo com o ar limitado, mesmo com o coração ofegante, o entendimento de que Ele estava comigo, não porque alguém falou, mas porque Ele se manifestou, foi o suficiente para ativar a minha fé. No outro dia, quando eu acordei, eu comecei a entender algo que esse pastor aqui já não entendia há muito tempo. Não tem nada a ver com aquilo que ele vai fazer, tem a ver com aquilo que ele é. Você leu comigo o verso 1. Olha o que Isaías está dizendo.
Se as águas vierem, tu não se afoga. Se o fogo vier, não te queima. Isaías não está dizendo que nós não vamos passar pelo fogo e nem vamos passar pelas águas. Só está falando que aquilo a qual nós vamos passar não tem o poder de nos matar. Isaías não está profetizando dizendo: se o fogo vier, Deus vai te livrar dele. Se as águas vierem, Deus vai te pegar pela mão e vai te fazer flutuar. Não. Isaías está dizendo: ô Israel, o fogo vai vir, mas não te mata. As águas vão se elevar, mas não te afogam. Então eu vim aqui lembrar a igreja do Senhor. Problemas acontecerão, dificuldades existirão, mas haja o que houver, venha o que vier, nós continuaremos de pé. Nós continuaremos vivendo as promessas que Deus tem sobre a nossa vida. Então recebe essa palavra. Se vier o fogo, não queima você. Se vier as águas, não afoga você. Se botarem teu nome na macumba, feitiço não há sobre a tua vida. Se a Jezabel vier, não destrói o teu casamento. Se o olho grande aparecer, não destrói a tua história. E se vier a inveja, não toca naquilo que é teu. Eu vim aqui te lembrar que nada que o inferno fizer, nada que a terra fizer, irá destruir o projeto de Deus, que é a tua história. Quando passares pelo fogo, não vai te queimar. Quando passares pelas águas, não vão te afogar. Mas olha o verso 1. Assim diz o Senhor, que te criou e que te formou. O segredo não está naquilo que Ele vai fazer. O segredo está naquilo que Ele é. Isaías poderia começar dizendo: não toca, não mata, não destrói, não sucumbe. Só que Isaías está dizendo: assim diz o Senhor, que te criou, que te formou. Não temas, porque eu te remi e chamei você pelo nome. Tu és meu. Irmão, se isso não enche o teu coração de alegria, eu não sei mais o que enche. Olha o que Isaías dizendo: assim diz o Senhor que te criou, que te formou, que te projetou. E quando Deus te projetou, Ele não projetou só o teu corpo, Ele projetou a tua existência, Ele projetou o teu futuro, Ele projetou a tua vida. Esse Deus que está dizendo: meu filho, quando passares pelo fogo, não temas. Quando passares pelas águas, não tema. Por quê? Porque eu, não foi os homens da terra, não foi as circunstâncias benéficas, fui eu, o Todo-Poderoso. Eu te remi, te chamei pelo nome. Ei, escute uma coisa: o diabo te chama de qualquer coisa. O diabo te chama de ex disso, ladrão daquilo, filho de não sei o que. O diabo coloca um monte de apelido, fala daquilo que tu fez, fala daquilo que tu pensa em fazer. Mas olha o que o Deus dessa igreja está dizendo: eu te chamei pelo nome. Deus conhece a tua identidade, Deus conhece o teu caráter. Deus te chama pelo nome. Roberto, João, Mariana, Fabiana, Laís, Tiago, eu vim aqui te lembrar que o Deus que você serve conhece o teu coração, a tua mente, conhece os teus pensamentos. Teve no teu passado, está no teu presente, e o teu futuro já está planejado. Deixa o diabo falar o que quiser, deixa o diabo colocar o apelido que quiser. O Deus dessa igreja te conhece pelo nome. E além de conhecer pelo nome, olha o recado de Deus para a tua vida: tu és meu. Irmão, Deus não divide o que é dele com ninguém. O diabo elaborou um monte de plano e Deus está dizendo: não. Por quê? É meu, é minha. Mas e o filho dela que está desviado? Também é meu. Mas e o marido dela? Também é meu. Mas aquele menino lá está dando problema, mas é meu. Mas a família está complicada. É como se Deus estivesse dizendo: Satanás, tu ainda não entendeu. Toda aquela casa, toda aquela família, todo aquele projeto é meu. Senhor, mas eu vou mandar o fogo, mas não vai queimar. Mas eu vou mandar a água, mas não vai afogar. Mas eu vou levantar a vizinha macumbeira, mas não vai pegar encantamento. Mas eu vou botar uma Jezabel, mas não vai destruir a vida dela. É como se Deus estivesse dizendo: ô inferno, se por um caminho tu vier, por 7 tu terá que fugir da casa dele.
Posso profetizar sobre a tua vida? O avivamento que começa hoje na tua história, ele vai refletir na tua casa. Porque o avivamento que Deus está trazendo vai nos levar para a eternidade. Eu vim aqui te dizer que Deus vai te dar força para pisar na cabeça da serpente. Deus vai te dar força para continuar de pé. E o teu futuro é na eternidade com a tua família. Agora a gente termina dizendo o verso 3: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Sabe quem é Isaías? Profeta messiânico. Quando ele está falando Salvador, você vai olhar aí que está com letra maiúscula. Ele já está dizendo de um futuro. É como se Isaías estivesse pegando um balaio de tempos e estivesse dizendo: vai ter problema em todos os tempos. Em 2024, eles viverão problemas. E na mente de Isaías, fogo e água eram os piores problemas que existiam. E talvez você está dizendo: pastor, eu não mexo com fogo. Pastor, nem gosto de praia. Mas só Deus sabe como é que está teu coração. Fecha teus olhos. Para alguns o fogo e a água não é nada. Mas o casamento que foi destruído mexeu com o teu psicológico. Para alguns o fogo e a água, o Danúbio, não refletem muita coisa. Mas como está a vida dos teus filhos, destrói o teu emocional. Porque você veio numa conferência de avivamento para ser cheio de Deus, para transformar a tua casa. E alguns estão dizendo: pastor, eu só vim nessa conferência por vir, porque ano passado eu vi e não mudou nada. Só que para aqueles que são cheios de fé, estão dizendo: recebi no ano passado, estou recebendo esse ano. E sai da frente, diabo, porque aquilo que é meu, tu não vai tocar. Eu vim pregar para crente que já entendeu que as motivações terrenas são só uma lembrança da maior motivação que nós devemos ter, que é a eternidade sobre a nossa vida. Sabe por que Isaías começa no verso 1 lembrando quem é Deus? Porque Isaías está dizendo: haverão problemas sobre a vida de vocês tão gigantes, problemas tão fortes, que a lembrança de quem Deus é que será suficiente para fazer vocês permanecer de pé. É por isso que Neemias vai olhar para o povo no meio do medo, no meio do caos, e vai dizer: lembrai-vos. Neemias não está dizendo: Deus me disse, Deus mandou um anjo. Não, Neemias está dizendo: ei, a lembrança de quem Ele é o suficiente. Lembrai-vos do Senhor grande e terrível. E continue pelejando pelas suas famílias, pelos seus filhos, pelas suas casas. É por isso que você vai ver a motivação dos discípulos, mesmo em meio a fios de espada em suas cabeças, mesmo em meio a perdas das suas famílias e a morrerem de formas trágicas, eles não renunciaram o evangelho. Mesmo em meio, o apóstolo Paulo, a sua luta diária contra ele mesmo: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu estou fazendo todo dia. Miserável homem que sou, quem pode me livrar do corpo dessa carne? Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Além dos inimigos quererem me destruir, ainda tem a minha própria vontade querendo fazer eu sucumbir. Mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua história. Deus manda eu dizer para algumas pessoas: o inimigo não pode te lembrar quem você era e quem você é, mas o Deus da eternidade me libera uma palavra para liberar sobre a tua existência. Sabe quem você é? Nação eleita, povo adquirido, sacerdócio santo do Senhor. Eu vim aqui te dizer que o avivamento vai te aproximar mais de Deus, vai te tornar mais íntimo de Deus. Se prepare hoje, a partir de hoje, tu ora mais, tu lê mais, tu busca mais, tu jejua mais, tu adora mais. Alguém vai dizer: o que aconteceu? Fui cheio. O que mudou? Deus me encheu.
O que transformou? Deus me tocou. Então pega na mão do crente que está do teu lado, vai, dá uma sacudida nele e diga para ele: se prepara, a tua casa vai viver um barulho do céu. Não, pelo amor de Deus, grita. Aonde tinha pagode, aonde tinha bebedeira, aonde tinha briga, agora haverá um altar de adoração. Agora virará um pedaço do céu, onde anjo vai para lá, onde anjo vai para cá, e o nome de Deus é glorificado. Recebe essa palavra. A partir de hoje, o avivamento que tu está levando para tua casa, que tu está levando para os teus filhos, vai movimentar a estrutura da tua existência. Por quê? Porque Deus é contigo. Porque Deus é contigo. Vamos terminar? Diga para quem está do seu lado: Ele é independente. Pastor, o que significa isso? Ele não depende de nada. Quem trabalha na prefeitura aqui depende de uma assinatura para receber o salário. E do jeito que está hoje, a gente depende até dos homens maus para ver se sai de casa para trabalhar. Que as coisas estão complicadas. Só que um dos atributos de Deus, Ele é independente. Se Ele quiser, aquilo que é Deus sai hoje. Pastor, mas o RH não trabalha. Não trabalha? E para que existe o home office? Eu já contei para você aqui do testemunho de um irmão, uma irmã, não me lembro, que eu liberei uma palavra e falei: se Deus quiser, o RH vai trabalhar até tarde. Meia-noite ele abriu o e-mail dele. Estava lá a moça do RH dizendo: traz os teus documentos amanhã, porque tu vai começar a trabalhar. Por quê? Porque Deus não depende da empresa aberta. Pastor, mas o que eu estou precisando é de um remédio. Deus não depende da medicina para liberar uma palavra sobre a tua vida. Ele levou sobre si as dores e as enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele traz à tona o que não existe para ti: abençoar. Repete comigo: Ele é imutável. Ele não muda. O que Ele prometeu continua sendo justo e fiel para cumprir. Os governos mudaram, Ele continua sendo Deus. A terra está em caos e Ele está no trono, e os anjos dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele não muda. Homens são presos, homens são soltos. As estações mudaram. Estava vendo uma reportagem que depois da tsunami mexeu no ciclo das estações. Mas Deus, Ele não muda. Quem estava do teu lado mudou. Quem era teu amigo mudou. Você mudou, mas e Deus continua o mesmo. E qual é a garantia, pastor, que nós temos boas de que Ele não muda? A garantia é que as promessas vão se cumprir, querendo a terra ou não. Porque Ele não se arrepende daquilo que Ele fala. Diga para quem está do seu lado: Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Então, escute isso. Pode andar tranquilo que Deus é contigo. Pode andar. Não, eu estou com medo. Não ande com medo, não. Eu não estou falando para você, porque tem que ser um português claro. A bala está comendo e Deus está comigo. Não, cara. Não tentarás o Senhor vosso Deus. Mas eu estou dizendo que de vez em quando vem um pânico na nossa vida. Eu não sei se você passou por isso. De vez em quando vem na minha vida. Vou sair. Eu estou ficando velho, irmão. A minha esposa fica: cara, vamos no shopping, cara. Vamos em casa. Pede uma pizza. Chega na hora em casa. Assiste um Netflix. Ela diz: vamos sair cedo então. Porque às vezes o medo, sabe? 2 filhas pequenas. Sabe, dizer isso, eu estava falando com a Michelle: ó, sabe, por onde a gente passa é complicado. Tu tá de um lado, eu tô de outro. Se vierem roubar o carro, tu sai por aqui, pega as crianças e fala. Ela: meu filho, calma. E qual é a certeza que eu tenho da calma? É que Deus está em todo lugar. Está na Dutra, está na linha vermelha, está em Belfor Roxo, está no Éden, está em Agostinho Porto, está em Vilar dos Teles, está no Botânico, está no Íris, está lá nas Três Pontes. Ele está lá, está lá.
Talvez ele não queira, mas está lá. Tá na pavuna. Ele está lá, crente. Então escute, fique em paz. Porque talvez tu não queira nem voltar para tua casa, porque tua casa está em guerra. E eu estou te dizendo, Deus é onipresente. Ele está no caminho da tua casa e está na tua casa também. Pode entrar no Uber em paz, porque Deus está do lado do Uber contigo. Pode entrar na tua casa em paz, porque eu quero profetizar: a tua casa estará debaixo da paz do Senhor. Pastor, meu trabalho está em guerra. Entra no teu trabalho amanhã em paz, porque aonde tu pisar a planta do teu pé, Deus vai pisar contigo. É onipresente. Agora, o que eu mais gosto, Ele é Senhor. Repete comigo: Senhor. Pastor, o que significa isso? A soberania dele. É por isso que eu, pastor Anderson, a minha relação com Deus não é de amizade, é de servidão. Porque amigo a gente escolhe. Eu sei que algumas pessoas falam, meu amigo, meu amor, não tem problema. Mas eu, pastor Anderson, amigo a gente escolhe ouvir. Escolhe se quer estar do lado. O Senhor não tem opção de escolha. O Senhor, a gente tem que ouvir. A gente tem que seguir a soberania dele. Irmãos, ele é o Todo-Poderoso. E você está com medo desse chefe, né? Que tem um cargo na tua frente. E você está com medo dos homens que ocupam um cargo público? Você está com medo do presidente, irmãos? Você está com medo do rapaz que manda lá na área? Escuta o que eu vou te falar. Tu serve ao Todo-Poderoso. Uma palavra dele e ele destrói os impérios da terra. Uma palavra dele e aquele que se acha rei desce à sepultura. Aquele que se acha dono de alguma coisa fica louco. Lembra de Nabucodonosor? Que a soberba dele chegou aos céus, se achando o maior de todos. Deus liberou uma palavra sobre a vida dele: vai viver em meio aos animais como louco, para entender que tu não é nada nessa terra. Então recebe essa palavra. Aqueles que acham que podem decidir a tua vida, liberando palavras de maldição, liberando palavras de perseguição, traçando planos para te destruir, eles não são nada diante do Deus que tu serve. Pode entrar tranquilo, pode ficar em paz, porque a última palavra sobre a tua vida vem do Todo-Poderoso. Agora a gente termina. Ele é eterno. Eu poderia continuar, irmãos. São mais de 250 atributos. Mas eu não vou ficar com você até a meia-noite aqui. Diga para quem está do seu lado: Ele é eterno. Agora diga para quem está do seu lado de novo: você não é. Irmãos, com todo carinho, porque tem gente que entra em depressão e está chorando agora. Diga para quem está do seu lado: você vai morrer. O crente não quer morrer, né? Quer ir para o céu, mas você vai morrer, cara. Pessoas comuns, os grandes, os com dinheiro, os sem dinheiro, os cheios de saúde, os com saúde nenhuma. E o engraçado é que os com saúde estão morrendo mais do que aqueles que não têm saúde nenhuma. Um dia desse um irmão veio falar comigo: pastor, tanta gente que faz um monte de besteira, não morre. Garoto tranquilão, Deus levou. Falei: Deus não tem alegria na morte do ímpio. Fique em paz, não tenta entender não, porque vai ficar confuso, vai perder até a fé. Ele é eterno. Eu e você estamos numa fila. Ninguém quer saber o número. Se soubesse, a gente roubaria um do outro. Tu é o número 50 e o 200, mata ele. Pastor, por que você está dizendo esse atributo da eternidade de Deus? Porque Ele esteve antes do haja.
e continuará depois que tudo se for. E eu vou continuar também ao lado dele. Como assim, pastor? O Senhor é eterno? Ainda não. Mas vai chegar um grande dia em que todas as dores da terra não poderão afetar mais esse ser. Vai chegar um dia em que as enfermidades não vão corroer mais a minha carne. Em que os abalos psicológicos não vão mexer mais com a minha mente. Em que as frustrações não mexerão mais com o emocional. Vai chegar a grande conclusão do avivamento que nós estamos passando. Porque, escuta, não adianta ser avivado na terra e ir para o inferno. Não adianta vivermos todas as extremidades sobrenaturais na terra se Jesus voltar e o nosso nome não for gritado. Vai chegar um dia em que nada que a terra produz irá te afetar. Apocalipse capítulo 21. Lá não haverá dor. Lá não haverá pranto. Pastor, o que o senhor está dizendo? É que enquanto estivermos na terra, o fogo virá, mas não te queimará. A água virá, mas não te afogará. Mas vai chegar um dia em que o fogo não virá mais. A água não virá mais. A perturbação psicológica não existirá mais. As crises existenciais e emocionais não nos abalarão. As frustrações e injustiças da terra não terão mais poder sobre a nossa existência. Por quê? Porque nós estaremos na eternidade. Eu vim aqui te lembrar que o avivamento produz é salvação. Eu vim aqui te dizer que há uma conclusão para tudo na vida. E a conclusão do avivamento, da revolução que Deus vai fazer através da tua vida, vai te levar a morar no céu. Quantos aqui vão passar a eternidade com Deus? Quantos aqui vão morar com Ele no céu? Então tu está preparado para o arrebatamento? Será que acontece agora? Será que acontece hoje? Será que acontece nessa madrugada? Eu vim pregar para uma igreja que vai para o céu, crente. Eu vim pregar para uma igreja que vai andar nas ruas de ouro. Eu vim pregar para uma igreja que vai olhar nos olhos de Pedro e vai dizer obrigado por ter sido fiel. Que vai olhar para os olhos de Paulo e vai dizer obrigado por ter pregado para os gentios. Que vai olhar para Daniel e vai dizer obrigado por ter sido fiel até o final e me mostrar que a continuidade vale a pena. Mas eu vim pregar para uma igreja que vai olhar nos olhos daquele que vive e reina para todo sempre, daquele que morreu no primeiro dia, mas ao terceiro dia ressuscitou, daquele que foi moído, que foi cuspido, que foi pisado, que foi maltratado, que vai olhar nos olhos do Cordeiro e vai dizer obrigado, Jesus, porque valeu a pena. Nós ficamos até o final e a partir de hoje nós andaremos em eternidade, de eternidade, pelos séculos dos séculos. Cadê você que vai me encontrar na eternidade? Cadê você que vai me encontrar lá no céu? Pega na mão desse crente que está do teu lado, pelo amor de Deus. Diz para ele, se prepare. Nós vamos caminhar juntos na eternidade. Diz para ele, se prepare. Nós vamos andar juntos no céu. Vai, olha nos olhos dele, dá um sorriso para ele e diga, se acostume comigo, porque de eternidade em eternidade nós estaremos juntos. Avivamento sem salvação não é avivamento. Fique de pé, crente. Avivamento sem mudança não é avivamento.